Nós conversamos com o especialista em direito processual, Leopoldo Gomes. Leopoldo, William Travassos falando, você me ouve bem? Escuto bem, tudo bem? Bem, obrigado por senhor ter atendido a Itatiaia. Eu gostaria da sua análise sobre essa prisão, esse pedido de prisão, né? No caso do general Braga Neto. Qual a sua avaliação? William, diante de todos os documentos, né, que foram após a retirada do sigilo por parte do ministro Alexandre de Moraes, né, e justamente essa retirada ela foi obtida após o cumprimento das diligências, houve uma representação, um indiciamento por parte da Polícia Federal, indiciando o ministro Braga Neto e também outro suspeito, onde após esse relatório de indiciamento houve uma representação pela prisão preventiva do ex-ministro Braga Neto. Após essa representação, foi aberto vista para a Procuradoria-Geral da República, na PGR, onde o Procurador da República ele também manifestou favorável a essa prisão preventiva, que depois foi, né, através de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, onde entendeu pelo preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, os requisitos lá previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo relatório da Polícia Federal, né, que é a autoridade policial competente na investigação desse caso, houve, segundo o relatório de indiciamento, houve uma participação efetiva do ex-ministro Braga Neto e até mesmo para resguardar, né, como houve, segundo a Polícia Federal, tentativa de obstrução na investigação, houve por bem até por garantia à ordem pública de decretar essa prisão preventiva do ex-ministro Braga Neto. Bom, no caso de uma prisão preventiva, ela pode durar quanto tempo? No caso do general Braga Neto, ela, pelo que eu entendi, não tem um prazo. Existe um prazo limite para uma prisão preventiva? William, como a prisão preventiva, ela não tem prazo, diferentemente da prisão temporária, né? Muitas pessoas confundem a prisão temporária, que ela justamente, o próprio nome diz, ela tem um tempo pré-definido por lei, mas a prisão preventiva não. Ela, enquanto a autoridade entender pela manutenção dessa prisão durante a investigação, essa prisão preventiva, ela não tem um tempo previsto, porém tem entendimento dos tribunais superiores acerca do excesso de prazo da prisão preventiva. E isso é uma jurisprudência que modifica constantemente, mas hoje, assim, tempo mesmo previsto em lei, não tem um tempo para prisão preventiva. Bom, é a primeira vez que um general 4 estrelas é preso no Brasil. Não lembro de nada parecido com isso. Aí eu pergunto ao senhor pode explicar a diferença para a gente, né, da justiça comum para a justiça militar? O que acontece com o general Braga Neto? Ele passa pela justiça comum e depois a justiça militar vai julgar os atos dele? Como funciona isso? William, na realidade, a justiça comum, basicamente, ela é competente para apreciar, julgar casos comuns, né? Como, por exemplo, o homicídio cometido por uma pessoa comum, crime de furto, de roubo, estelionato. Já a justiça militar, ela é competente justamente para processar e condenar a eventuais práticas criminosas praticadas justamente pelos militares. Ao que me parece, tendo em vista que essa investigação já tramita no Supremo Tribunal Federal, também de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, entendo que essa investigação, como ela foi feita pela Polícia Federal, e também o assunto que, né, o objeto dessa investigação, ela diz respeito ao interesse da União, essa competência será do Supremo Tribunal Federal e não da Justiça Militar. O senhor vê algum tipo de abuso nessa prisão ou desrespeito à lei? Existe alguma coisa que chama a atenção do senhor? William, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão, ao meu ver, absolutamente técnica. Claro que a defesa técnica constituída pelo ex-ministro Braga Neto vai avaliar, né, essa questão da estratégia processual a ser adotada, mas entendo que é uma decisão que, diante do relatório investigativo da Polícia Federal, relatório de indiciamento e até mesmo os elementos probatórios que foram até então
juntados aos autos, e até mesmo houve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, é uma decisão que eu não vislumbro ali nenhuma irregularidade a princípio. Evidentemente, como somente o advogado constituído terá o acesso amplo a esse processo, poderá vislumbrar eventual nulidade. Mas, evidentemente, que por ser uma decisão técnica, o ministro entendeu por preencher os requisitos da prisão preventiva, os requisitos, como eu disse, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Porém, a prisão preventiva, ela é uma prisão que ela é a última alternativa. Em regra, no país, pela nossa lei, o correto seria, de fato, sempre responder em liberdade. Bom, nós conversamos com o advogado Leopoldo Gomes, ele é especialista em direito processual e penal econômico, faz parte do escritório Chalfun Advogados. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Muito obrigado, boa tarde, um prazer.